É comum a presença e a internação de adolescentes na clínica de reabilitação? Não, não é muito comum. Hoje, porque na verdade, assim, quando ele vai internar, é porque a indicação da internação, na verdade, ela é indicada após quando tem uma falência do tratamento ambulatorial ou ele está colocando em risco a vida dele. A não ser quando há uma comorbidade psiquiátrica, aí sim a indicação da internação. E ele primeiro, nessa fase, ele ainda está numa fase ainda que a gente chama de lua de mel com as drogas. Então, é muito comum, nesse momento, ele não aceitar a internação. E a internação, ela na verdade, ela deve ser evitada a todo momento. Ela tem outros tipos de trabalho, o trabalho ambulatorial, só quando há uma falência do tratamento ambulatorial que ele vai internar. Então, não é tão comum a internação de adolescentes, não, a não ser quando há uma comorbidade. Quando há internação, como é o comportamento deles nesse processo terapêutico? Normalmente às vezes, costuma ser muito agitado, porque muitas vezes ele vai fazer essa internação, ele ainda não tem ainda uma crítica com relação à questão da dependência, né, do uso de drogas. Normalmente ele vai motivado às vezes pela família, a família que busca ajuda, então é comum ele não estar muito motivado por tratamento. Mas num primeiro momento ele não aceita, mas existem ferramentas que possam fazer com que ele aceite mais o tratamento, conheça a problemática da dependência química e com o tempo ele vai aceitando o tratamento. Mas depende muito como essa pessoa chega, o grau de envolvimento dele com as drogas, a questão da comorbidade, a questão da motivação. Então, o comportamento dele vai depender de uma série de questões que devem ser avaliadas no primeiro momento, no primeiro contato com ele. E quanto aos familiares, como eles se comportam, né, diante do ocorrido dessa internação? Normalmente o familiar às vezes nos procura, ele está um pouco desorientado, ele está um pouco assustado com relação à questão da internação, que na verdade às vezes é muito traumática, né, para a pessoa, para o paciente e para o familiar. E muitas vezes o familiar, até por não saber lidar com essa situação, ele pode de uma forma inconsciente vir atrapalhar o tratamento. Então tem que ter um manejo muito bom da equipe de trabalho para que ele possa ser ajudado. Então a família ele pode tentar salvar essa pessoa, ele pode tentar achar que se culpar, muitas vezes, o familiar principalmente, se culpar porque essa pessoa usa droga, né? Então é preciso também fazer um trabalho com a família. Então com certeza não se faz trabalho com dependência química sem abordar o familiar. E a família fica um pouco desorientada. Então ela precisa de receber orientação, ela precisa entender a problemática da dependência química e ela precisa ter confiança na equipe que está cuidando do seu familiar. O que fazer com o sujeito na sua reintegração social após a alta? Como a família deve reagir? Pode ser necessário o uso de medicamentos? É comum fazer o uso de medicação, porque pode ser que essa pessoa tenha uma comorbidade psiquiátrica, pode ser que ele precise tomar por causa da fissura da substância, né, o craving da droga, do uso da droga. Às vezes ele precisa ser medicado, sim. Nós fazemos, acho que é interessante fazer essa reintegração, esse período de reintegração antes da alta, porque nesse período de reintegração nós podemos trabalhar com ele algumas questões como prevenção de recaída, usar as ferramentas para ele se manter em abstinência lá fora, orientar a família com relação ao comportamento. Então, quando essa reintegração é feita antes da alta, há uma possibilidade de poder corrigir alguma coisa que ainda pode vir levar ela a ter uma recaída. Então, a prevenção da recaída ela deve ser trabalhada antes. E toda orientação para a família, ele deve continuar o tratamento pós-internação a nível ambulatorial, acompanhamento com psiquiatra e com psicólogo. De acordo com a sua experiência, pacientes mais velhos dependentes químicos têm um histórico do começo de uso das drogas na adolescência? É muito comum o início, começar a fazer iniciar o consumo de substância psicoativa na adolescência, por várias questões, né?
mudança do corpo, adequação psicológica, dificuldade de se relacionar com o outro grupo. Então, curiosidade, são vários fatores. Mas é muito comum a gente ver pessoas, pacientes que começaram a usá-la na adolescência. Isso é muito comum. A maioria começa realmente na adolescência. E o que se observa hoje é que cada vez mais estão começando mais cedo. Então, as dificuldades, os problemas, eles irão aparecer mais cedo na vida da pessoa. Para finalizar, sabemos que o adolescente anda na contramão do mundo justamente para buscar o reconhecimento dos adultos. Nesse caso, a droga é um dos caminhos nesse processo de afronta e em uma dessas disputas pode se ver totalmente dependente da substância. Você, como profissional em dependência química, o que acha que é importante na estrutura familiar e social para evitar esse apego e submissão à droga? A falta de função materna ou paterna pode influenciar nesse processo? Nós devemos observar que o uso de substâncias psicoativas, né, e falar especificamente sobre dependência, nós vamos ver que ela é multifatorial. São vários fatores que caracterizam, né, que levam a pessoa. Né? Alguns principais a gente vê a hereditariedade é um fator importante. Né? Alguns falam que é pela questão genética, outros falam que é questão psicossocial. A questão mesmo da compulsão, existem pessoas que são mais compulsivas que outras. E essa questão psicológica, né, da questão da figura paterna, materna, com certeza dá para observar. O que dá para observar, fazendo a abordagem lá dos familiares, é que uma família disfuncional, onde os limites eles não são muito claros, não são muito precisos, é evidente que confunde. O adolescente ele precisa dessa referência e a figura paterna tem um papel importantíssimo nesse momento, porque vai estar na questão da lei, a questão dele saber lidar com limites. Isso aí tem uma influência muito grande. Né? A participação dessa figura paterna, ela tem um problema. E se observa que uma família disfuncional, a chance dela gerar uma disfunção é muito grande. Então, tem muita importância com relação a essa figura, né? Tanto materna quanto paterna. Nós observamos pessoas com índice de rejeição muito alto, pessoas com autoestima muito baixa, pessoas que às vezes ficaram faltando afeto muito, né? Então nós vemos assim que uma família mais funcional, né, digamos assim, uma família bem mais com as figuras maternas e paternas, né, bem passadas, fica muito mais fácil dele poder não entrar na questão da dependência química, não entrar no uso de droga e, consequentemente, desenvolver a dependência. E, às vezes, a dependência, a própria droga, ela vai ocupar um espaço que ficou faltando na vida dessa pessoa. Uma carência afetiva, ela pode vir tentar lidar com esses sentimentos, né, de uma forma a amortecer esses sentimentos que ele tem, seja de rejeição, seja de dificuldade de limite, essas coisas todas. Então, é muito importante, né, esses papéis. E hoje se observa, né, atualmente, uma dificuldade muito grande dos pais de passar valores para os filhos. Né? Hoje em dia nós estamos numa geração onde é muito mais importante ter do que ser. Nós tinha uma geração que era importante ser honesto, ser correto com as coisas. Hoje é muito mais importante o celular que você tem, o carro que você tem. Então essa sociedade de consumo, né, onde os valores são passados para a pessoa, principalmente o adolescente, vai estar passando essa questão dos valores, ele pode vir a confundir. E aí a questão da droga encontrar um campo fértil e se instalar na vida dessa pessoa.